LK e é o cofator KL. Pois é essa. Pronto, tchau, pode disparar de novo. Tá, certo. Correção, onde eu escrevi KL, a fórmula correta é LK. LK. Tá certo? Então, aqui vai aparecer o R-1 LK, né? AL, né? Tá certo? E esse objeto aqui, se a gente lembrar que R-1 é igual a R dada, né? Então você tem que transpor e conjugar, né? Isso vai dar exatamente o R estrela KL AL. Né? Então, esse objeto, A com esse índice embaixo, conforme a gente antecipou, ele se transforma com a representação complexo conjugada. Tá certo? Então isso completa a demonstração do que a gente já conhecia, né? Completa a demonstração de que a nossa representação do produto tensorial 3 tensor 3 é 6 mais 3 estrelas. O conjunto de coeficientes que estavam sobrando, né, na decomposição do nosso tensor nessa base antissimétrica se transforma efetivamente de acordo com a matriz complexo conjugado. E, portanto, a representação 3 estrelas. Tá certo? Então, o que a gente acabou de ver, né, foi um exemplo, né, de redução de representação na linguagem dos tensores. Tá certo? Então, na linguagem dos tensores, a história toda foi identificar componentes simétricas, né? As componentes simétricas já são irredutíveis, isso aí não está provado, né? Mas pode ser provado, né? E a componente antissimétrica que sobrou era a representação 3 estrelas, né? Como a gente acaba de mostrar aqui. Então, você já pode imaginar essa demonstração aqui, embora esse passo da demonstração seja um passo meio pesado, né? Mas você pode imaginar isso se repetindo quando você tiver que antissimetrizar outros pares de índices que você tiver. Você já vai olhar e vai falar, não, isso aqui vai aparecer um cofator que vai gerar uma transformação de acordo com a matriz complexo conjugado. Certo? Então, só repetindo o que a gente obteve aqui. A gente pegou o nosso tensor T, né, e a gente decompôs ele como SIJ. SIJ. Né? Esse SIJ são vetores base, né? O conjunto desses vetores base é simétrico pela troca de I por J, né? Mais um conjunto AK, vamos lá, alfa K. Não é isso? Esse cara aqui transforma por aquela representação que a gente chamou de F, né? De F, certo? FIJKL, né? Que é uma representação irredutível, sem prova, isso eu estou falando sem prova, né? E esse cara que está aqui transforma com a representação 3 estrelas. Daí a nossa decomposição de 6 mais 3 estrelas. Certo? Esse é o primeiro ingrediente para a redução de representações em espaços de produtos tensoriais. Certo? Ou melhor, em cima de tensores, eles mesmos, os próprios tensores. Esse é o primeiro ingrediente. O segundo ingrediente, né, tem a ver com o traço desses tensores. Vamos ver agora. Então, por exemplo, né, vamos supor que eu tenho um tensor desse tipo, TJ, certo? Então, esse cara eu já sei que ele é um elemento do espaço produto tensorial 3 tensor 3 estrelas, tá certo?
porque um dos índices está aqui em cima e o outro está aqui embaixo. Eu lembro da minha convenção. Índice em cima indica 3, índice embaixo indica 3 estrelas. Quantos índices tiver em cima, quantos produtos de 3 eu vou ter. Quantos índices eu tiver embaixo, quantos produtos de 3 estrelas eu vou ter. Né? Então, esse cara que está aí, né, eu sempre posso escrever da seguinte maneira. Posso escrever ele como TJ menos 1/3 de T KK delta J, né? E somo mais 1/3 de T KK delta NJ. Certo? Isso aqui eu posso chamar de T0, né? E J mais um certo Azinho delta IJ. Tá? Esse TKK, né, é o que a gente conhece como traço. Tá certo? TKK, isso aqui é TIJ delta JI. Né? Tá certo? Você está somando, né, os elementos da diagonal, vamos dizer assim. Tem 1 mais 3, 2 mais 3, 3, 3, assim por diante. Então, isso aqui é o traço do tensor, né, nesses dois índices. Né? Se você calcular o traço desse tensor T0 aqui, ó, quanto dá? O traço desse cara dá TIJ delta JI menos 1/3 de T KK delta IJ delta JI. Não é isso? Estou usando a definição dele. Quanto dá isso aqui? Ó? Delta em J e delta JI. É a soma dos elementos da diagonal da identidade, né? Então isso dá 3. 3 dividido por 3. Né? Dá 1. E aqui dá o próprio TKK menos TKK, resultado 0. Né? Então, o que a gente fez aqui foi pegar um tensor com índice em cima e índice embaixo e decompor esse tensor num pedaço de traço nulo mais um escalar. Né? Esse TKK, né, ele tem um índice em cima e um índice embaixo, que os dois índices estão contraídos. Se você fizer a conta por SO3, você vai ver que isso aqui é um escalar. Tá certo? Em invariante de SO3. Bom, pergunta, né? Olhando para essa fórmula aqui, eu peguei uma matriz arbitrária da representação 3 tensor 3 estrelas, né? E decompus essa matriz arbitrária como uma parte de traço nulo mais um pedaço escalar, mais um cara unidimensional. Né? Quantos elementos independentes tem, né, uma matriz 3x3 de traço nulo? 2. Não? 8. 9 menos 1. Não? Então aqui eu tenho 8 e aqui eu tenho 1. Tá certo? Mais uma vez, se eu fizer aquela análise em termos da base, né, o que eu acabei de chegar à conclusão é que o 3 vezes 3 estrelas, o objeto original vivia nesse espaço, né, é 8 mais 1. Certo? Mais uma vez, a gente não está mostrando, mas é possível mostrar que essa representação de traço nulo, né, um índice em cima e um índice embaixo de traço nulo, é uma representação irredutível. Tá?
E é claro que a representação escalar é uma representação irredutível. A representação escalar é aquela em que todas as transformações de SU3 atuando sobre ela são a identidade, pura e simplesmente. Né? Então agora vamos enunciar aqui mais um teorema sem prova. Né? A vida é boa por causa disso. A gente pode enunciar teoremas sem prova. Tiveram muitos matemáticos antes de nós, provaram as coisas todas. Então a gente tem que subir nas costas dos gigantes, né, e provar mais coisas. Né? Bom, teorema sem prova é o seguinte. Né? O critério para irredutibilidade, não, de um tensor genérico é a sua simetria nos índices superiores e inferiores, certo? Quer dizer, você tem P, I, J, K, L, M em cima, M, N, alguma coisa embaixo. Né? Se você tiver simetria nesses caras, né, você tem uma representação irredutível, certo? Do SU3 atuando. E, né, então, aliás, os critérios, né, são a sua simetria nos índices superiores e inferiores e seu traço nulo entre qualquer par de índices superiores e inferiores. Essa é a história. Né? Então, o negócio é o seguinte: se eu te dar um tensor genérico aí, né? Por exemplo, se eu tivesse um tensor assim, T, aqui teria M índices, né? Aqui teria N índices, né? Esse cara aqui carregaria uma representação produto tensorial 3 vezes 3 vezes 3 N vezes, né? Vezes 3 estrela, 3 estrela, 3 estrela, N vezes. Né? Essa representação que esse cara carrega não é irredutível. Né? Ela pode ser decomposta em soma direta de representações irredutíveis. Como é que você faz essa decomposição? Procurando simetrizar ao máximo esses índices superiores e procurando tomar as componentes de traço nulo dos índices inferiores. Entre índices superiores e inferiores. Então, essas são as duas componentes básicas do que se faz para obter a redução dessas representações. A gente deu dois exemplos aqui. Um foi o 3 vezes 3, outro foi o 3 vezes 3 estrela. Num caso, a gente fez simetrização e, portanto, antissimetrização. E no outro caso, a gente fez tomar a componente do tensor que está correspondendo ao traço nulo. Tá certo? O resultado, o que sobra depois que você faz isso, é o tensor reduzido já. Qual seria, por exemplo, um terceiro modo de fazer? Só falando assim. Terceiro modo? É. Não tem. Não tem. Mas então, se não for para chegar... você, se eu entendi a sua pergunta, os
dois critérios são esses. Tá. O que o teorema diz é que esses dois critérios são necessários. Mas eu não vou ter infinitas representações redutíveis? Sim. E aí eu só chego a 2. Não. Chego. O 8 e o outro. Não, você fez dois produtos tensoriais. Você pode fazer mais de dois. Posso fazer mais de 2. Aqui eu estou falando de N produtos tensoriais de 3 e N de 3 estrelas. Certo. Tá, tudo bem. Você vai conter um monte de representações irredutíveis ali no meio. Claro, tem razão. Tá certo? Essas representações irredutíveis que você vai obter, elas são construídas a partir das representações produto tensorial. Certo. Tá certo? Um bom exercício para a lista é fazer com mais. Mas, Ah, depende. Né? Agora você pode fazer essa análise, né? Você pode fazer essa análise de simetria e de antissimetria dos índices e chegar exatamente ao mesmo resultado que a gente deu lá sem prova também. Eu vou dar sem prova aqui, mas aqui a diferença é que dá para você enxergar um caminho para fazer essa conta. Né? Assim como a gente tirou as dimensões das representações calculando o número de componentes independentes de tensores simétricos ou tensores de traço nulo, coisa desse tipo, né? A gente também pode tirar, então, a dimensão da representação. Desculpe, João, nas notas vão ter as referências onde as provas estão? Vão ter as referências que dão outras referências onde as provas estão. Certo? Referência de segunda hora. Referência de segunda hora. Tá? Então, a representação irredutível MN, ela está contida uma vez, né, dentro daquele cara que está ali. Tá certo? Dentro daquele produto tensorial gigantesco que está lá. Isso é um teorema que a gente viu da outra vez, mas que faz todo sentido. Já que se você procurar pelos pesos dessa representação, só tem um peso máximo associado com M mais N. Né? E se você pegar a dimensão dessa representação, quer dizer, um tensor totalmente simétrico com M índices e totalmente de traço nulo entre índices em cima e embaixo, né, com todas as combinações de índices em cima e embaixo, você vai ver que o número de componentes independentes desse cara é exatamente esse. Certo? Essa simetria dos índices superiores e inferiores quer dizer exatamente o quê? Você pode trocar exatamente a simetria e a assimetria? Simetria, como eu te disse, você vai tentar reduzir. Pega o exemplo do 3x3. Né? Você tinha um T e J com os dois lá em cima. Você conseguiu escrever esse cara com uma parte simétrica, mas uma parte dissimétrica. Né? Pensa que você está querendo escrever com uma parte simétrica. O antissimétrico que sobrar é outra história. Né? Então, essa parte simétrica vai corresponder a uma representação irredutível, no caso a 6. Tá certo? Se você tiver 3 índices, 4 índices, 5 índices, né, você vai procurar escrever esse cara com uma parte que é completamente simétrica, mais uma parte antissimétrica, nesses índices aí. A parte simétrica vai corresponder a uma representação irredutível. E você tem que fazer essa contagem de grau de liberdade depois para cada uma dessas partes. Isso. Então, no fundo, você sempre separa entre totalmente simétrico e totalmente antissimétrico, né? É totalmente antissimétrico. E reconta os graus de liberdade. Eu devia ter preparado o exemplo de 3 índices, que acho que ficava mais engraçado, mas não preparei. A gente faz rapidinho. Isso, faz aí. Mas talvez eu prepare isso e coloque só nas notas de aula, que fica mais tranquilo. Mais claro. Certo? Então isso aí é o básico basicoro, né? Quer dizer, a gente acabou de ver que os tensores, eles são objetos que carregam representações do SO3, representações produto tensorial, e como essas representações produto tensorial são redutíveis, né, a gente pode ter acesso a
redução dessas representações simplesmente fazendo simetrização e antissimetrização e tomando a parte de traço nulo dos mais variados tensores que a gente tiver. Certo? A gente tem acesso a isso. A gente pode fazer isso através dos tensores. Né? Então, da próxima vez, né, nós vamos aí fornecer um algoritmo agora, de novo, mais um algoritmo, né, sem prova, naturalmente, que é o chamado Young Tableau, né, o Tableau de Young, aquele Legozinho. Isso se usa realmente? É só o que se usa. Mas você acha um artigo com um Legozinho desenhado? Todos, mostro vários artigos, centenas de artigos, milhares de artigos. Milhões. Milhões eu não sei se eu acho. Bilhões de artigos. Eu também nunca vi, não. Então. Milhares eu também não sei se eu acho. Só Centenas eu centena. Centenas deve ter, entendeu? Aquele Legozinho se usa sim, né? Agora, e é uma linguagem, né, para você fazer redução de representações da forma mais rápida que você precisar. Né? Para fazer isso que a gente fez de uma forma mais rápida. Exatamente. A forma visual. E consegue identificar se é estrela, Consegue. Como que tu acha que o Lego ganha milhões, cara? Tá certo? Então, da próxima vez, a gente vai fechar esse assunto aqui, falando sobre pesos. Né? Eu não vou falar disso agora, porque eu acho que já está pesado o assunto. Então, deixa os pesos para a próxima vez. Né? A gente começa falando sobre os pesos, aí nós vamos introduzir o Young Tableau, tá certo? E aí termina a matemática e nós vamos partir para a física, tá certo? Tem um bocado de física legal para a gente ver, usando essa história aí. Beleza.